Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, verso 15. Pelo que, ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e o pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Ai, gente, a palavra de Deus é linda, ela é maravilhosa. E como nós precisamos dela, meu Deus. E hoje, eu quero falar para você a razão de tudo da nossa vida. E em muitos momentos, nós vivemos muitas tribulações, irmãos, eu sei. A vida ela é difícil, as coisas elas não são fáceis. Ser cristão é complicado, porque você tem que lidar o tempo todo com a tua vontade e fazer a vontade de Deus. É difícil ser cristão neste século, nessa era. E eu acho bonito aqui, porque o apóstolo Paulo, ele sabe o propósito dele. Ele olha a igreja de Éfeso e em seu coração, ele entende o propósito que ele tem. E ele faz uma oração, e que oração poderosa ele faz aqui. Nós acabamos de ler essa oração fervorosa que ele faz em favor dos Efésios. E a primeira coisa que ele fala é: eu agradeço a Deus. Eu sou muito feliz de saber que vocês conheceram a Cristo, que foi revelado a você, igreja, o privilégio de conhecer a Jesus Cristo. E vocês entenderam isso. E ele continua a oração, porque ele sabe qual é o propósito de vida dele. E ele entende que tudo, absolutamente tudo, começou em Deus, e em Deus nós encontramos propósito. Ah, queridos, nós não podemos falar mal da igreja. O apóstolo Paulo, ele começa aqui falando assim, para essa igreja: eu agradeço a Deus por vocês, porque Cristo foi revelado. E ele fala da comunhão dos santos, e o quão importante é orarmos uns pelos outros, porque ele está falando de santo. Quem é santo? Os santificados. Quando nós falamos mal da igreja, nós ferimos o Cristo. Quando nós olhamos para a igreja e falamos: aquele povo ali não dá, nós ferimos o Cristo. Nós machucamos o Cristo. E o apóstolo Paulo entende o seu propósito. Ele sabe que ele faz parte da igreja de Éfeso, mesmo não estando dentro dela. Eu estou falando de um corpo místico. Quando nós apontamos o outro, a visão do outro, e consideramos sempre a falar mal daquele que é considerado santo para Deus. E
E aqui eu encontro esse homem de Deus falando sobre o propósito. Qual que é o propósito, irmãos? O cristianismo é a nossa vocação. Ele está dizendo assim: o cristianismo é a minha vocação. Eu vou continuar falando do Cristo, do que Ele tem feito com a igreja. O cristianismo é a minha vocação. Eu vou continuar caminhando nos passos do Cristo. O cristianismo é a minha vocação. Eu vou continuar orando pelos cristãos. A perseguição tem aumentado. Os sofrimentos têm aumentado. Mas eu louvo a Deus, porque vocês receberam a revelação do Cristo. A vocação do cristianismo. O apóstolo Paulo está trazendo a nós hoje essa revelação. Deus nos chamou para entender das coisas espirituais. E se cada vez mais nós ficarmos iluminados no nosso entendimento, para conhecermos mais de Cristo, mais claro ficará para nós o cristianismo. Então eu preciso conhecer, e conhecer, e conhecer, e cada vez mais recebermos a iluminação do Cristo em nosso entendimento. O apóstolo fala da grandeza de Deus. E quando ele fala da grandeza, ele até aumenta um pouco mais, grandiosa. Ele fala como se fosse grande, grande, grande demais. Como algo assim, que ele não consegue ter palavras para dizer o tamanho da grandeza de Deus, o tamanho da beleza de Deus, e o quanto Ele pode manifestar. E queridos, a grandeza de Deus é tão grande, que ela é capaz de mudar a nossa história, e eu creio fielmente nisso. Jesus Cristo muda a história. Ela é capaz de mudar a nossa essência, e por meio do Espírito Santo, Ele manifesta os teus sinais, os teus prodígios por meio da igreja, do corpo de Cristo. Você imagina a grandiosidade de um Deus que perdoa os pecados e por meio desse poder chamado Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nós, igreja, podemos trazer o céu na terra. Eu estou falando de fé. Eu estou falando de cristianismo, por meio do qual nós, usados, cheios do Espírito, somos capazes de revelar o Espírito Santo de Deus. Por isso nós não podemos falar mal da igreja. E quando eu falo da igreja, não é o ambiente físico, tá? Não é de denominações, não é isso. Eu estou falando do corpo místico. Eu estou falando de pessoas conectadas em pessoas. Pessoas conectadas em pessoas. Refiro ao poder de Deus que transforma pessoas. E aqui o apóstolo Paulo está referindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos os fiéis, ele está dizendo. Ele está dizendo assim: o Espírito Santo habita em todos os fiéis. Eu vou trazer dessa forma simples, para que a gente venha melhor compreender. Ele fala: o Espírito habita em todos vocês. Romanos também fala sobre isso, é citado várias vezes. Então, se nós, como igreja, somos habitação do Espírito Santo, então nós somos guiados pelo Espírito, mas também capacitados por sua sabedoria e revelação. E para falar sobre isso, eu preciso falar da história de Atos. Em Atos, capítulo 1, existe um ambiente ao qual Jesus está ali. E ele está conversando com os seus discípulos, assim como nós estamos aqui conversando a respeito das coisas eternas, da vida eterna. Estamos cantando sobre Jesus Cristo, sobre a revelação.
E ali ele, totalmente revelado em glória, está conversando com os discípulos dizendo, em breve eu estarei assentado à destra do Pai. E não fiquem preocupados, eu enviarei a vocês o Espírito Santo da verdade. E os discípulos e as pessoas que estão ali naquela sala, naquele ambiente, elas começam a questionar e fazer perguntas comuns, como todos nós fazemos. E quando será? E como será? E o mais interessante é que ele continua a conversa, e ele ouve as perguntas e a responde, dizendo, não foi dado a vocês essa revelação. Queridos, quando nós caminhamos com Cristo Jesus, quando nós caminhamos como igreja do Senhor, Ele fala das coisas que nós vamos viver por meio do Espírito. E fala de muitas promessas, e a maior promessa que os discípulos estão ouvindo aqui é a promessa que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Eles seriam cheios do Espírito Santo. E isso fez com que eles viessem a questionar sobre muitas coisas, e eles perguntam sobre os tempos e as estações. E Jesus responde, não vos pertence saber sobre os tempos e as estações. Sabe o que Deus fala para mim e para você? Para de ficar preocupado. Hoje nesse culto, o Senhor está dizendo para mim e para você, como uma igreja que entende sobre a revelação do Cristo, que não nos pertence saber os tempos e as estações. O que nos importa é saber que nós receberemos o Espírito Santo tempo após tempo, estação após estação. Os discípulos receberam a revelação, mas vocês receberão do poder do Espírito. E para mim e para você, igreja, não fique preocupada com as coisas, com as intenções deste mundo. O que eu tenho para vocês é o meu Espírito. Recebam esse poder. É sobre essa revelação. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, Filadélfia. Filadélfia, quando focamos no propósito de Deus para a nossa vida, tudo fica mais fácil. Qual que é o propósito da igreja na terra? Revelar Cristo Jesus a todos. Por meio de quem? Do Espírito Santo, que vos dará todo o poder que nós precisamos, que nos dará todo o poder que nós precisamos. Isso gera em nós saúde. Que tipo de saúde? Saúde espiritual, para crescermos e nos tornarmos o edifício, a igreja tão desejada do Cristo. É sobre isso. Eu não sei quando as coisas vão acontecer, queridos. Eu não faço ideia de quando elas vão acontecer, que hora que vai ser, mas eu sei de uma coisa, nós receberemos virtude do Espírito Santo. Eu não sei quando as coisas vão acontecer na sua vida, mas uma coisa eu sei, você receberá poder do Espírito Santo para viver todas elas, porque eu estou falando de propósito, já estabelecido. Mas eu preciso entender o meu propósito, porque senão eu vou continuar estagnado e doentio na terra. A intenção de Deus é mostrar para mim e para você que Ele está no controle, que o plano dEle é perfeito e que o Espírito dEle nos fortalece a cada encontro com Cristo Jesus, a cada revelação com Cristo Jesus. Não faltará nada do céu para que você consiga passar as tempestades e ventos. Isso eu tenho certeza, não nos faltará nada. Não nos faltará nada. Nunca faltou. A igreja de Atos, ela está reunida com Jesus. A igreja de Éfeso está entendida de quem é Jesus. E eu e você, hoje estamos recebendo a revelação de quem se reúne com Jesus,
de quem está em Cristo manifesta na terra a vontade e o propósito dele. A vontade e o propósito dele. Uma igreja sendo conduzida pelo cabeça, que é Jesus. É sobre isso. É sobre nós entendermos que nós estamos sendo conduzidos por Jesus Cristo. A igreja é o lugar da força de Deus em movimento. Ah, queridos, se você soubesse quão glorioso para Deus é a sua vida, quando você está no seu lugar de propósito, quando você veste a unção, o poder, os dons, se reveste do Espírito de Deus, você entende o seu lugar de propósito, quão isso alegra o Senhor e quanto isso é curativo e libertador, porque isso move a terra. Por isso que a igreja é a resposta para o mundo, porque ela move a terra. Gente, é simples, Cristo é o cabeça, e Ele está sentado em um alto sublime trono. Ele está sentado à destra do Pai, mas dele sai poder, virtude, glória de Deus, Espírito Santo da verdade, e ele toca o entendimento do corpo, e ele toca o movimento do corpo, e a igreja se move por meio do Espírito, e aí há sinais, prodígios e maravilhas, porque a igreja está cheia do Cristo. Ela está cheia da essência do Cristo. Quem traz essa revelação? Quem é que traz essa revelação? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Uma coisa eu sei, irmãos. A igreja, ela está cheia do Espírito Santo por causa do cabeça. Por causa do cabeça. E esse é Cristo. E esse é Jesus Cristo. Portanto, irmãos, esforça muito em contemplar Jesus, em orar. Esforce, irmãos, como o apóstolo Paulo está falando aqui, esforça em orar, esforce em contemplar, para você conhecer cada vez mais acerca do céu. Quanto mais você contempla, quanto mais você ora, mais você conhece as coisas que estão no céu e menos você vive as coisas da terra. Aqui eu vejo o apóstolo Paulo trazendo tamanha orientação que nós gastaríamos dias falando de cada um dos versículos. Eu estou trabalhando alguns deles, mas querida igreja, não desista da comunhão com os irmãos. Eles não são fáceis. Mas você é a extensão do cabeça. É você que toca. É você que põe a mão. Você já parou para pensar que a igreja que atrai as pessoas para o corpo. É a igreja que toca o enfermo e ele é curado por causa do poder do Espírito Santo que foi dado a ela. Poder para expelir demônios, para curar os enfermos, para declarar a palavra do Senhor. Tudo isso é por meio de você, igreja. Que coisa linda. O privilégio de nós sermos o corpo de Cristo. E sermos cheios do Espírito, para fazer coisas sobrenaturais. Por isso, se você veio nesse culto, não sei, enfermo, doente, passando por tribulações, eu creio que você vai sair daqui hoje totalmente curado e liberto. Porque esse ambiente está cheio do Cristo, está cheio da presença do Cristo, está cheio da presença do Espírito Santo que traz toda a revelação no seu entendimento. E só são curados e transformados aqueles que possuem pela fé. Que possuem pela fé. Quando olhamos para Jesus, olhamos para as pessoas com compaixão. Nós olhamos para as pessoas com compaixão, com vontade de mostrar para elas aquilo que nós carregamos. Jesus Cristo está acima de tudo, querido. Jesus Cristo está acima de tudo, Ele tem toda a autoridade.
Todas as criaturas estão sujeitas a Ele. Todas as criaturas estão sujeitas a Ele. Cristo é o presente que a igreja recebeu. O cabeça envia poder e autoridade para a igreja. Isso é glorioso para mim e para você. O mesmo poder que sustenta todas as coisas, sustenta a vida da igreja. E quem é esse? Jesus Cristo, Senhor. O Espírito Santo de Deus, que habita nos homens, que caminha com os homens e ensina o caminho acerca de todas as coisas. E eu tenho uma certeza, Ele ama a igreja, e muito. Jesus ama a sua igreja. Por que você tem essa certeza? Porque ela é chamada de corpo. O cabeça ama o seu corpo. Ele ama você, igreja. Ele ama você. E tudo que você precisa é confiar nele. Tudo que nós precisamos é estarmos envolvidos com o que Ele está falando conosco. Cristo ama a sua igreja, Ele ama o seu corpo, e Ele cuida dela dia após dia. Ele não dorme, Ele não descansa. A mão dele nunca esteve encolhida para a igreja, pelo contrário, ela sempre esteve estendida. A mão do Todo-Poderoso toca o corpo com milagres, com sinais. A igreja do Senhor, ela é envolvida pela presença nutritiva do Espírito Santo, que revela o nosso interior, mostrando o que nós precisamos mudar. Cristo ama a sua igreja. Cristo ama e cumpre todas as coisas nela. E eu quero que você saia deste culto hoje entendido disso, raciocinando sobre essas coisas, pensando mais em que é ser corpo de Cristo, pensando mais sobre o que o cabeça tem feito para nós. Na verdade, ele já fez tudo. Ele só está cumprindo no devido tempo as coisas. Ele só está enviando as revelações em cada tempo. Porque tem certas revelações que não é para agora. Mas nós já sabemos em quem confiar, porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. E a nossa confiança não está nas coisas deste mundo. Está em Deus. Está em Deus. Ele tira todas as manchas de todos os seus membros. Você pode ficar despreocupado. Você vai sair daqui hoje limpo, lavado. Porque Ele é o que toca as feridas mais profundas do teu interior, porque Ele te conhece. Se existe alguma manchinha de pecado, Ele é poderoso para te tornar totalmente transformado, enchendo o seu interior com o Espírito Santo e com a plenitude de Deus. O nome de Jesus é impregnado de poder. Eu não sei se você costuma usar o nome de Jesus, mas nós não deveríamos usar ele em vão, porque ele é impregnado de poder. Nós não deveríamos, como igreja, usar o nome de Jesus em vão, em vãs conversas. Mas o nome de Jesus, ele é poderoso, ele deve ser muito bem usado pela igreja. E olha, querida igreja, você tem esse nome, e você está ligado neste nome por causa do cabeça. Nós estamos conectados no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Use esse nome. Eu quero que você use esse nome hoje. E viva por fé. E viva pela fé. Você só está aqui por causa desse nome, que é sobre todo nome. Você e eu só estamos aqui porque Cristo em nós é a esperança da glória.
O Espírito Santo de Deus está nessa sala, tocando o teu entendimento, trazendo iluminação, conforme o apóstolo Paulo nos orienta ali. Ele está tocando os teus pensamentos, iluminando a respeito de Cristo Jesus, e esse nome é poderoso. Jesus é o cabeça da igreja, mas também a igreja é a esperança do mundo. A igreja, ela é a resposta. A igreja é a solução, queridos, porque nós carregamos em nós o Cristo revelado. O Cristo revelado. O Espírito Santo está tocando hoje os olhos do teu entendimento. Essa é minha oração, Espírito. Toque os olhos do entendimento da igreja, para que ela possua o seu lugar, para que ela possua o seu lugar, para que ela venha saber qual seja a esperança da sua vocação. Você é vocacionado ao cristianismo. Você carrega em si as marcas do Cristo. A igreja carrega em si o poder do Cristo. A igreja tem em si a revelação do Cristo. E qual que é a vocação da igreja? Ser como Cristo e fazer como Cristo. Se você veio neste culto hoje e está com a vida extremamente fora do corpo, irmão, você precisa ser curado hoje, por favor, porque os demais estão sofrendo. Se você se sente inútil na obra do Senhor, você está doente, você precisa de cura. Se você acha incapaz a obra do Senhor, sinto lhe informar, você não tem a revelação plena do Cristo. Aceite-o hoje como seu Senhor e seu Salvador. Se você está em pecado, deixa eu te falar uma coisa: o noivo te ama. Se você está em pecado, o noivo te ama. E o amor dele toca você com o sangue poderoso e te reveste de poder e presença, trazendo perdão necessário para agora, para essa hora. Querida igreja, aceite Jesus, receba o perdão, seja cheio do Espírito Santo. O meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo e Ele te capacitará a cumprir o propósito da sua vida. Não critique os irmãos, você não conhece a história dele. Não aponte aquele que você não conhece. Se ele é intenso, é porque ele sabe de onde Deus tirou ele. Se ele ainda está no processo e é um pouco mais fechado, encha ele com aquilo que você tem de melhor, com Cristo revelado. Nós temos o péssimo hábito de querer pôr as mãos em pessoas emocionadas. Nós precisamos pôr as mãos naqueles que estão assistindo o culto. Sabe por quê? Eles estão sentindo fora do corpo. Eles estão se sentindo fora do corpo. E quando eu ponho a mão, significa eu aceito você no nosso meio. Cristo Jesus é isso.